Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. E de Alagoas, apenas o Asa venceu no Campeonato Brasileiro. Jogando no último sábado na cidade de Arapiraca, diante do Petrolina, o Alvinegro venceu pelo placar de 1-0. Chegou à sua segunda vitória na competição, mantendo 100% de aproveitamento, sendo o líder do seu grupo com 6 pontos conquistados. No outro jogo, também envolvendo um clube de Alagoas, a equipe do CSE, lá em Lagarto, diante do Itabaiana, perdeu de virada pelo placar de 3-1 e segue sem vencer na competição. Nesta segunda-feira, entraram em campo CRB e CSA. A equipe do CRB pela Série B do Campeonato Brasileiro, terceira rodada, jogando contra a equipe do Ceará no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e deu empate em 2-2. O time do CRB foi até melhor em campo, mas não consegue converter as oportunidades em gols e aí acaba cedendo o empate mais uma vez, com a bola parada sendo crucial para a defesa do CRB, que acabou tomando os 2 gols. Marcaram os gols da partida Hereda e Labandeira para a equipe do CRB, para o time do Ceará, o Barceló e também o Kaique. Portanto, mais um jogo entre CRB e a equipe do Ceará, agora pela Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará e CRB seguem sem vencer na competição. Após a partida, o técnico Daniel Paulista respondeu à imprensa e começou analisando o que foi essa partida diante do Ceará. Analisar um pouco aí, a gente falar um pouco do empate, né? 2-2 com a equipe do Ceará aqui em Fortaleza. Acho que a equipe se portou bem durante o jogo. Primeiro tempo um pouco mais equilibrado para as duas partes, mas ainda assim o CRB estava bem na partida. Um jogo de bom nível técnico. Mas no segundo tempo o CRB foi melhor, né? Criou mais oportunidades, veio mais para cima do jogo, encontrou mais espaços, esteve à frente do marcador e poderia até ter ampliado dentro do próprio segundo tempo pelas oportunidades, pelo volume de jogo que a equipe criou. E numa bola parada o adversário acabou encontrando o gol de empate, também tem qualidade, a gente não pode deixar de lado a qualidade que esse adversário tem, né? Um elenco muito qualificado, bons jogadores, e acabaram encontrando seu gol de empate, um jogo de muita pressão, estádio cheio. Mas o CRB foi muito valente, o CRB que veio para Fortaleza para tentar buscar a vitória, jogou para vencer. Infelizmente não aconteceu, levamos um ponto para casa. Eu acho que esse ponto é importante, né? Vamos seguir trabalhando. Agora voltamos para dentro de casa, um jogo com a Chapecoense, né? Recuperar a equipe, descansar, para que contra a Chapecoense possamos fazer uma grande apresentação também. Mas aí sim, conseguir a vitória, que é o que todos nós esperamos, para arrancar definitivamente dentro da competição. Acho que os pontos mais positivos que a equipe apresentou hoje foi a personalidade. Uma equipe que não se intimidou em jogar com o Ceará em Fortaleza, aqui no PV, que é mais apertado, mais difícil. A equipe foi para cima, jogou, buscou a vitória, não ficou jogando por uma bola simplesmente, não atacou, teve as melhores oportunidades. Eu acho que isso é extremamente importante. Acho que isso mostra trabalho, isso mostra comprometimento da equipe, que tem se doado ao máximo, e tenho certeza, as vitórias elas vão acontecer. E agora vamos trabalhar para o jogo da Chapecoense, descansar e tentar buscar a primeira vitória jogando dentro de casa. Acho que no intervalo a conversa é um ajuste tático na alteração, para ter também o Labandeira, para ter como o Léo do lado esquerdo, um jogador para atacar profundidade, que eu acho que a linha defensiva do Ceará se portou muito alta no primeiro tempo e estava dando esses espaços para nós. Inclusive o próprio gol do Hereda é um avanço, um ataque a essa última linha, e ele conseguiu uma boa enfiada de bola com o Rômulo e achou ele numa boa finalização. Então era um ajuste para o segundo tempo, e conseguimos muitas vezes superar o adversário nesse ponto, e acho que isso foi muito importante para que no segundo tempo a equipe conseguisse ter a vantagem que teve. Talvez um pouco mais de capricho, um pouco mais de tranquilidade nas finalizações, poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas acho que esse ponto ele não pode ser descartado, porque o adversário possui muita qualidade, muita competência. Tenho certeza também que como o CRB vai crescer dentro da competição, e agora é descansar e já focar nossas forças para o jogo da Chapecoense. Acho que o ponto ele tem que ser valorizado. Lógico que trabalhamos para vencer e a equipe jogou para vencer. Teve condições de vencer, jogou com personalidade, com coragem, jogando fora de casa,
A equipe fez Novo Horizontino e Ceará 2 bons jogos, mas ainda não conseguiu a vitória, apesar de ter tido um rendimento satisfatório. Hoje acredito que ainda melhor, pelas oportunidades, pela maneira como jogou, mas acho que isso mostra que a equipe está no caminho certo. As vitórias elas vão acontecer e agora vamos descansar para quando a Chapecoense tentar buscar a primeira vitória jogando dentro de casa. Tá aí então o técnico do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Na partida de hoje ele não contou com o meio-campista Jorginho, sentindo os tendões, ficou de fora da partida, não viajou e aí tá também sem previsão de retorno à condição de jogador. Opção para o técnico Daniel Paulista. Não contou também com o Getúlio, sentindo dores musculares, ele ficou de fora da relação para o jogo contra a equipe do Ceará. A equipe do CRB que agora joga na próxima sexta-feira na capital alagoana, 9h30 da noite, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, diante da Chapecoense. E aí com a necessidade de vitória. Com o empate na noite desta segunda-feira diante do Ceará, a equipe regatiana ganhou uma posição. Está na 15ª colocação com apenas 2 pontos conquistados. No lado do CSA, a equipe azulina jogou diante do Londrina no Estádio do Café, também na noite desta segunda-feira, e ficou no empate em 2-2. O time marujo, em determinados momentos, teve até um pouco melhor de volume de jogo, mas está longe de apresentar o futebol desejado, principalmente pela sua torcida, e acabou ficando no empate em 2-2. Marcaram os gols da equipe do CSA, Marquinhos e o Wellington Carvalho. Para a equipe do Londrina, marcaram Maurício e Daniel Amorim. Com o empate, o time do CSA chegou à 12ª colocação. Ganhou uma posição, tem 2 pontos conquistados. O ponto trazido é muito pouco para quem pretende alcançar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, mas soma muito e é um ponto importante para quem vai lutar para permanecer na 3ª divisão do Campeonato Nacional. Após a partida, o técnico Cristian de Souza respondeu às perguntas feitas pelos colegas de imprensa e começou analisando essa partida do CSA diante do Londrina. Um jogo no primeiro tempo que a gente sofreu, né, com o ataque do adversário, com uma pressão do adversário que espichou, né, 4 jogadores lá na nossa última linha, a gente com dificuldade na marcação, quando roubava a bola, alguma dificuldade de manter, né, essa posse, alguns erros técnicos que a gente no intervalo a gente buscou corrigir. O segundo tempo eu acredito que a gente volta melhor no jogo, a gente consegue se organizar mais, a gente consegue ter mais a bola no campo do adversário, fazemos o nosso gol, né, eu provoco as trocas, o Marquinhos sente, né, logo após fazer o gol, sente, a gente provoca a troca, vai para 3 zagueiros, né? Monta uma linha ali com 3 zagueiros, 2 alas, preenche o meio campo, acredito que a gente estava organizado no jogo, mais próximo até mesmo de fazer o nosso segundo gol, quando a gente sofre o gol do adversário. O jogo volta a estar equilibrado, né? As 2 equipes equilibradas dentro de campo. A gente consegue chegar ao nosso gol de bola parada. E assim vai conduzindo o final do jogo, num abafa do adversário, alguns escanteios, algumas faltas laterais, o que é normal. A gente controlando bem, né, controlando bem a nossa bola parada também. E aí na última bola do jogo, numa falta frontal, a gente dá um rebote, desorganiza a nossa marcação, deixamos cruzar na área, né? Estávamos muito dentro da área, não saímos para encurtar o campo. O adversário acabou empatando. É um gosto amargo, né? Uma vitória que a gente tinha construído ela no segundo tempo, principalmente. A gente constrói com organização, com qualidade nossos jogadores. E agora, né, a gente amarga essa derrota, pensa já no próximo adversário, uma semana um pouco mais curta para trabalhar. E a gente tem esses 2 jogos em casa aí para buscar as vitórias, para poder estar no bolo da classificação. O Vitor Hugo da Rádio 96 FM de Arapiraca pergunta se o empate é com sabor de derrota. É, com sabor de derrota, né? Porque a gente constrói um resultado até o final de uma forma sólida, né? Volto a dizer, principalmente pelo desempenho nosso da segunda etapa. O adversário não vinha finalizando dentro da nossa área, mesmo tendo a posse, mas fora da nossa área. E a gente acaba errando, né? Pecando na última bola do jogo, entrega 3 pontos que já estávamos praticamente dentro da nossa conta. O Arley Oliveira do time da Gazeta
fala que são 2 jogos decisivos em casa, né, diante do Atlético e do Sampaio, e pergunta se está na hora do CSA vencer para poder subir na classificação. A gente veio para cá com esse intuito, né, de vencer o jogo. Estávamos construindo essa vantagem. É um campeonato muito parelho, um campeonato resolvido no detalhe. A gente tem que ter maturidade, né, seguir dentro do nosso planejamento e organizar agora esse jogo por 2 jogos em casa, uma semana um pouco mais curta. O Arne Oliveira também pergunta se a raça do time foi importante nessa partida de hoje. Não, o time competiu, o time lutou até o final. Veio fazer um jogo aqui difícil, né, um adversário que também está pressionado. A gente se sobrepôs, né, a gente lutou, brigou. Os erros acontecem no nosso esporte, a gente tem que corrigir, trabalhar, mostrar, repetir em treinamento, para não nos custar tão caro como custou hoje. Para a gente fechar, essa semana a diretoria anunciou o Matheus Santos aqui, o Roger que veio para cá, o atacante. Já tem alguns jogadores do departamento médico iniciando a transição, outros fazendo exame. Mais uma semana cheia, né, com essas peças, quem sabe, para essa partida contra o Atlético. É a nossa sina, né? A nossa sina de reconstrução. Nós temos uma troca aí, praticamente 60% do nosso plantel. É a nossa sina de reconstrução, é jogo a jogo, né? Ainda visivelmente alguns desentrosamentos, né? Que é normal, os jogadores chegando em meio à competição, com o começo da competição. Nós temos que passar por esse processo, temos que saber sofrer esse processo e trabalhar, né? Trabalhar, se fechar dentro do nosso CT, dar moral para esse nosso grupo de jogadores, que daí é desses jogadores que a gente vai recuperar dentro da competição, né? E vencendo esses confrontos dentro de casa, a gente consegue estar na briga já pela classificação. Tá aí então o técnico azulino falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Lembrando que na próxima partida o CSA joga dentro de casa no próximo domingo às 4h30 da tarde diante da equipe do Atlético. Esse time que vem com 100% de aproveitamento na Série C do Campeonato Brasileiro com 3 jogos, 3 vitórias e 9 pontos conquistados. Talvez para essa partida Thiago Marques possa retornar à condição de titular na equipe do CSA. Grande abraço para você que acompanhou o nosso material do início ao fim. Não esquece de deixar o like, de fazer o teu comentário, de compartilhar o link com outras pessoas. Se você está vendo a gente pela primeira vez, não esquece de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho. Valeu? Grande abraço para todos!